Prezados alunos e alunas, nossa aula de hoje será sobre o formato da prova e os tipos de questão que são cobradas no ENAD. Sabemos que vocês já conhecem o formato dessas questões, das avaliações dos seus professores, da prova Atenas, dos simulados e de outras avaliações. Agora vamos detalhar cada uma delas. Além disso, vamos conhecer a estrutura da prova ENAD. A prova ENAD se divide em 40 questões. São 10 questões de formação geral, sendo que são 8 objetivas e 2 discursivas, e 30 questões de conhecimento específico da sua área de formação, sendo 27 questões objetivas e 3 questões discursivas. As questões da prova têm peso diferente. Dessa maneira, o ideal é que seja seguido o seguinte roteiro para a resolução da prova. Primeiro, resolva as questões objetivas da parte específica, pois elas têm peso maior, lembrando que são, ao todo, 27 questões. Num segundo momento, resolva as questões objetivas da parte de formação geral, que são, no total, 8 questões. No terceiro momento, passe agora às questões discursivas, resolvendo primeiro as 2 da área da formação geral. E, por último, em quarto lugar, resolva as 3 questões discursivas da área do componente específico. Vale lembrar que o total para a resolução da prova é de 4 horas. Você terá aproximadamente 4 minutos para resolver cada questão objetiva e aproximadamente 15 minutos para resolver cada questão discursiva. Não esqueça de reservar pelo menos meia hora para preencher com muita atenção o gabarito. Vamos agora ao formato das questões da prova. Começaremos falando da estrutura de toda a questão do ENAD. É importante frisar que as questões do ENAD jamais cobram memorização, tampouco mera recordação de conceitos ou fórmulas. Nunca abordam aspectos regionais e muito específicos, como fatos, terminologia, usos. Jamais contém situações, exemplos, informações, etc., que possam caracterizar como viés político-cultural, discriminatório ou preconceito. Vamos agora tratar detalhadamente de cada tipo de questão que encontramos no ENAD. Comecemos pela questão de múltipla escolha do tipo complementação simples. Essa questão tem a seguinte estrutura. Ela tem o enunciado deve ser redigido de forma de frase, ela tem alternativas, que são complementos da frase do enunciado. Essa questão que acabamos de ver é um exemplo de item de complementação simples. Vejam que ela apresenta um texto de apoio em forma de tabelas, um enunciado e as 5 alternativas que melhor completam a frase do enunciado. Nesse caso, é preciso fazer uma leitura atenta dos números de leitores em cada região do Brasil e a relação entre os números de 2007 e 2011. Vamos ver agora se conseguimos responder. Se você respondeu a letra D, está correto. Essa alternativa é a única que complementa corretamente o enunciado. Vamos agora à questão de resposta simples. Essa é uma questão de formato mais tradicional. Vejamos como é a sua estrutura. Vocês puderam ver que ele tem um enunciado em forma de pergunta e as alternativas são opções de responder à pergunta proposta. Vejamos um exemplo. Essa questão é do ENAD de 2013, do curso de Fisioterapia. E como pudemos ver, a alternativa responde a uma pergunta formulada no enunciado. Nesse caso, a resposta correta é a letra E. É o tipo de questão que estamos mais acostumados a responder. Por isso, acredito que você não terá dificuldades em responder esse tipo de questão. Vamos agora à questão de resposta múltipla, que possui a seguinte estrutura. A composição desse tipo de item consiste de 3 a 5 afirmações relacionadas com o tema explicitado no enunciado. No enunciado, a gente tem, por exemplo, introdução, tema, situação, problema, caso a ser resolvido. E as afirmações, as alternativas, são verdadeiras ou falsas, relacionadas com a introdução.
Normalmente são apresentadas com números romanos. A conclusão da questão apresenta o seguinte enunciado: é correto apenas o que se afirma em. E o aluno deve escolher entre as alternativas aquelas que ele julga verdadeiras ou não. Vejamos agora um exemplo. Nessa questão do ENAD 2012, na área de formação geral, podemos perceber a estrutura da questão de resposta múltipla. Embora pareça complexa, a resolução dessas questões tem suas estratégias. Basicamente é um item de verdadeiro ou falso. Após ler o texto de apoio, o aluno precisa avaliar as 4 alternativas e julgá-las se são verdadeiras ou não. Quando se tem certeza de alguma delas, isso pode ajudar a resolver as demais. Por exemplo, a alternativa 2. É evidente que o uso do fogo não é nada recomendável para a conservação do solo. Sabendo que essa é uma afirmação falsa, já podemos eliminar as alternativas B e D, ficando então apenas 3 opções para a escolha. Agora, tomemos a afirmação 3. Ela é evidentemente correta, pois trata da exploração excessiva e a consequente ameaça da extinção das populações naturais. Assim sendo, eliminamos também a alternativa A. Agora fica mais fácil, não é? A alternativa correta, nesse caso, é a letra E. Agora é a vez da questão tipo asserção-razão. A questão asserção-razão objetiva criar um item para análise de relações. O comando da questão pede ao aluno o seguinte: avalie as asserções e a relação proposta entre elas. Ela é constituída de 2 proposições ligadas pela palavra porquê, em que a segunda é razão ou justificativa da primeira. Nas alternativas, o aluno precisa avaliar sobre as afirmações e a veracidade ou falsidade das proposições. Além disso, precisa estabelecer relação de causalidade entre as afirmações, entre 2 das alternativas. Para facilitar o entendimento, vamos ao exemplo. Nessa questão, após a leitura do texto de apoio, o aluno precisa julgar as 2 afirmações sobre o tema do item, arte e novas tecnologias. O primeiro passo é julgar se as afirmações 1 e 2 são verdadeiras ou não. No caso do nosso exemplo, as 2 asserções são verdadeiras. Sendo assim, agora só precisamos entender a relação de causalidade entre elas. Vejamos novamente a questão. Como pudemos ver, após uma leitura atenta do item, a asserção 2 justifica a primeira, pois é o fato de que as novas tecnologias possibilitam a independência dos artistas pela facilidade de divulgação de suas obras. Assim, a resposta correta é a letra A. Para encerrar nossa aula de hoje, vamos a algumas orientações gerais para a resolução de questões, sejam do ENAD, de concursos ou de outros processos avaliativos. Você deve sempre ler atentamente as instruções gerais e as instruções específicas para cada questão. Distribua seu tempo em função do tipo, discursiva e objetiva, e da dificuldade das questões. Inicie sempre pelas questões objetivas. Procure responder todas as questões fazendo uso dos conhecimentos e ou eliminando alternativas. Assinale, para revisão posterior, as questões respondidas com certo grau de incerteza. Muito importante, altere a resposta inicial apenas se uma nova leitura realmente indicar outra mais adequada. Vimos nesse módulo os diferentes tipos de itens de múltipla escolha que vamos encontrar no ENAD. No decorrer do curso, iremos exercitar com frequência todos esses formatos. No próximo módulo, iremos tratar do item discursivo. Até lá!